Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao AB Convida Bate-Papo Eleitoral. Desde o dia 4 de novembro, nós iniciamos os bate-papos eleitorais e hoje teremos a última edição do bate-papo. Meu nome é Natália Rodrigues e me acompanham aqui hoje a doutora Luciana Mendonça, presidente em exercício da 52ª subseção da OAB de Itabira, Minas Gerais. Também conosco, doutor João Paulo Souza Júnior, diretor de prerrogativas da 52ª subseção da OAB de Itabira, Minas Gerais. Também conosco aqui a doutora Sofia Ribeiro Pires Lage, tesoureira da 52ª subseção da OAB de Itabira, Minas Gerais. Nosso diretor técnico, o senhor Pedro Lage, e o candidato convidado da noite, senhor Marco Antônio Lage, do partido PSB, candidato a prefeito pela coligação Novo Marco, composta pelos partidos PSB, PL, PDT, Patriota e PSL. O senhor Marco Lage é empresário com formação em jornalismo e especializações em marketing estratégico e comunicação corporativa. O senhor Marco Antônio foi diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade para a América Latina na Fiat e vice-presidente executivo do Cruzeiro Esporte Clube. Atualmente possui cargo enquanto diretor de relações institucionais, comunicação e sustentabilidade na CEMIG. Agradeço desde já ao candidato Marco Antônio pela participação aqui conosco hoje. Muito obrigada, candidato. Antes de darmos início, gostaria de convidar a doutora Luciana para suas palavras de boas-vindas em nome da OAB. Boa noite a todos. Boa noite, candidato Marco. Boa noite, Luciana. Só um minuto. Está dando uma interferência no meu áudio aqui? Parece que é o técnico, Pedro. Seu áudio, Pedro. Vamos retomar. Boa noite a todos. Boa noite, candidato Marco. Boa noite, doutor João. Boa noite, doutora Sofia. Boa noite, Natália. Boa noite, toda a população itabirana, eleitor, eleitora. Hoje é o nosso último dia do evento Bate-Papo Eleitoral, conforme a Natália disse, né? Tivemos aqui a presença de 4 candidatos e que nós agradecemos muito a presença, a disponibilidade de tempo, né? Por terem disponibilizado a estarem conosco, respondendo aos nossos questionamentos. E é importante, eu não posso deixar de mencionar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E é importante, né, trazer a população itabirana esse bate-papo, né, esclarecer a população, os eleitores e eleitoras, e mostrar, né, que o povo é soberano na sua decisão e ele exerce a soberania de forma direta ou então através de seus representantes, mas que eles sempre serão eleitos, evidentemente, pelo próprio povo. Então, o grande desafio da democracia, ele é, de fato, conseguir dar voz e vez a todos, independente de sexo ou de condição econômica. Então, para finalizar a minha fala, né, e dar início ao bate-papo eleitoral, eu cito novamente a Raquel de Queiroz. O voto é a única arma de que dispõem os que não têm outras armas, nem dinheiro, nem poder, nem amizades políticas. Esse bate-papo eleitoral de hoje, assim como os demais, possa informar, esclarecer, empoderar o eleitor e a eleitora a tomar a melhor decisão de forma racional, sempre pensando no bem maior da população itabirana. Com a palavra, novamente, a cerimonialista Natália Rodrigues. Muito obrigada, doutora Luciana. De fato, é muito importante que iniciativas como essa sejam levadas adiante para estimular uma participação mais consciente da população no processo eleitoral democrático. Bom, antes de iniciarmos efetivamente o nosso bate-papo, eu vou repassar rapidamente as regras para o acompanhamento de todos, para que todos consigam acompanhar a sistemática que vai guiar o nosso bate-papo. Então, como ocorreu nos outros dias, nós teremos 5 perguntas pré-estabelecidas de temas diversos.
Eu vou pedir licença um segundo só para a equipe do candidato Marco Antônio. A gente está tendo uma interferência de um usuário M40 no Skype que está interferindo aqui na transmissão, tá? Só pedir atenção da equipe técnica aí do candidato Marco para a gente verificar esse pequeno erro. Bom, dando continuidade, as perguntas serão feitas por mim, as 5 perguntas que serão direcionadas ao candidato, e assim que eu terminar a pergunta, a palavra estará automaticamente com o candidato, e ele terá até 3 minutos para a resposta. Na sequência, os doutores aqui presentes farão os contrapontos à resposta do candidato em até 1 minuto e 30 segundos. Logo depois, o candidato terá 3 minutos para tréplica. Durante o percorrer do debate, eu farei o controle do tempo e quando faltarem 10 segundos para se encerrar o tempo de fala de cada um, eu farei a sinalização aqui. Então, peço atenção a todas as marcações e desculpas antecipadamente por eventuais intervenções necessárias. Bom, antes de darmos início com a primeira pergunta, eu gostaria de convidar o candidato Marco Antônio para que se apresente. Candidato, em até 1 minuto, por gentileza, fique à vontade. Bem, boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo. Estou dando a microfone aqui. Eu gostaria primeiro de agradecer, e parabenizar a iniciativa do OAB, pela iniciativa do debate. Eu acho que é isso que se espera, de fato, numa democracia, uma eleição tão importante, que é uma eleição de prefeito, eleição executivo e legislativo, mas, sobretudo, essa majoritária que define muito a liderança política e a liderança que vai seguramente influenciar muito os destinos da cidade em 4 anos, todas as áreas do serviço público. Eu acho que esse debate é fundamental, sem dúvida, para a população. Cumprimentar aí a Natália Rodrigues, cerimonialista, a doutora Luciana Mendonça, que exerce presidente do exercício da OAB Itabira, o doutor João Paulo e a doutora Sofia, e dizer que, para mim, é um motivo de satisfação poder participar com vocês desse tempo, desse debate, como o candidato a prefeito pela primeira vez na política, pela primeira vez militando na candidatura política, mas com o objetivo absoluto de esclarecer à opinião pública todas as nossas ideias, projetos, e as diretrizes que nós temos para a nossa cidade, essa cidade justa e sustentável que nós pretendemos construir com a ajuda da OAB e como de tantas outras instituições, sociedade civil organizada. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato. É só sinalizar também a sua equipe técnica, o seu áudio está cortando um pouco. A gente consegue escutar bem, mas o áudio está tendo alguns cortes durante a sua fala, tá? O áudio está cortando. Isso. Melhorou aqui, só para a gente fazer um teste, para não prejudicar os... Continua cortando? Agora melhorou. Tá? Se acontecer novamente, eu vou sinalizar durante a sua resposta, tá, candidato? Perfeito. Okay. Então, dando início agora à nossa primeira pergunta, o tema é economia. Candidato, é de conhecimento de todos que a economia de nossa cidade está apoiada na atividade minerária e que o exaurimento das jazidas não está muito distante. Como diversificar a economia e perenizar a cidade? Bom, essa de fato é uma grande preocupação que nós temos. Se o áudio não estiver bom, me avisa, por favor. Está perfeito de agora. De fato, é uma grande preocupação, uma grande angústia que o Itabirano tem neste momento, que depois de 78 anos de exploração mineral, naturalmente nós temos agora um impasse efetivo. Finalmente chegou um prazo determinado já pela própria companhia Vale, documentado, um documento do seu relatório anual, uma empresa aberta na ISE, na Bolsa de Nova York. Ela tem a necessidade de divulgar para os acionistas esse documento, e ali está sacramentado a data de dezembro de 2028 como a data da exaustão mineral. Então, naturalmente, isso acende o sinal amarelo da cidade. Infelizmente, nós não nos preparamos durante esses longos anos de extração mineral que se passaram para a nossa a trabalhar nesse município. Candidato, perdão, eu vou ter que interromper o senhor, porque o áudio está voltando a cortar e está com um eco no fundo, então agora está atrapalhando o entendimento.
Só um instantinho para a gente corrigir aqui, para não prejudicar os nossos participantes. Perfeito. Seu tempo será restituído aqui também. Só um instantinho. Eu estou tirando o fone de ouvido, mas o problema não é o fone de ouvido. Eu acho que é a questão do áudio aqui. Como é que está aí agora, nesse momento? Agora está melhorando. Vamos tentar. Me dá microfonia, mas eu prefiro me prejudicar ou prejudicar ao nosso participante. Mas vamos tentar. Então, eu estava discorrendo exatamente sobre essa questão da emancipação econômica, e isso nos traz uma angústia muito grande, porque agora faltam 7 anos. 7 anos, efetivamente, a gente mudar o perfil econômico de Itabira, de uma cidade eminentemente extrativista, para uma atividade da economia Vale, que é a principal financiadora da nossa economia, e ela passará a ser beneficiadora de minério na nossa cidade, utilizando as usinas, que são modernas, inclusive, usinas onde ela investiu muito em tecnologias nos últimos anos, mas isso não basta para assegurar a sustentabilidade econômica, social, tal e cultural da nossa cidade. Então, a gente tem que realmente ser uma proposta fundamental, né, do meu governo, do meu eventual governo, e é criar um cronograma voltado à diversificação econômica, preparar a cidade naturalmente para isso, atrair indústrias e desenvolver, sobretudo, outras vertentes econômicas que são da nossa vocação, né, como o turismo, como o agronegócio. Alô? Estão me ouvindo? O agronegócio, o turismo, um polo hub logístico em Itabira, mas o desenvolvimento do macropolo regional de medicina de alta complexidade, o que gera receita, gera serviço, gera emprego, naturalmente, e da educação, polo da educação, com a ampliação, né, completando o projeto Unifei, mas as outras universidades, a FUNSESI, que se encolheu nos últimos anos, mas que poderá também desenvolver um papel importante nesse complexo educacional que pode haver em Itabira. Obrigada, candidato. Eu vou só fazer uma intervenção aqui. Agora o áudio ficou perfeito. Se a equipe técnica de sua aí puder manter o que fizeram aí agora, porque antes a gente estava conseguindo escutar, só que ficava baixando um pouquinho o volume e voltando, a gente conseguiu acompanhar toda a resposta, mas no final ficou o ideal, tá? Se a gente conseguir manter isso aí. Vamos manter assim. Perfeito, obrigada. Candidato, no contraponto específico sobre economia, o senhor traz justamente isso no seu plano de governo, concluir o projeto da Unifei, criar o Parque Científico e o terceiro Distrito Industrial, resgatar a vocação pioneira, empreendedora e inovadora do município. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, tanto essa questão da diversificação econômica, se essa diversificação econômica baseada nesses dois tópicos, que são trazidos dentro do seu plano de governo, são suficientes, ao comparado do investimento e do repasse que existe em relação à mineração, A gente recebe um valor de mineração e este valor é em relação à extração mineral por si, que é um repasse federal. Ao compasso disso, é possível continuar essa extração ou ela realmente tem esse marco de 2028, considerado, que na Bolsa de Valores existe esse marco, fim, vamos dizer assim, e se essas duas propostas que o senhor trouxe, dentro do seu plano de governo, seriam suficientes para a gente trazer um parâmetro de repasse, de investimento que Itabira recebe aos munícipes, e, ao contraponto disso, o que seria especificamente essa cultura digital? Se ela seria feita especificamente pelo governo ou se seria feita pela Fundação Cultural? Eu não entendi a última frase, a última pergunta. Essa última pergunta seria a cultura digital, O senhor traz no seu plano essa questão da cultura digital, que também é uma forma de diversificação econômica. Se ela seria feita especificamente, pelo município, ou seja, pela
pela prefeitura, com os gastos, né, vindos da prefeitura, ou se seria através da Fundação Cultural, né, que a gente tem a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, e se seria feito dessa forma. E isso ao contrapasso, né, de termos o fim da exaustão e os dois planos, né, os dois planos apresentados pelo senhor, especificamente em relação à economia. Eles seriam suficientes para essa comparação. Sim, na verdade o plano deverá fazer parte de uma agenda estratégica, uma agenda soberana. Nós precisamos de criar, desenvolver, para discutir sobretudo com o Vale, mas também com o governo do Estado, com o governo federal e com outras instituições. Isso nos demandará um estudo importante, um estudo técnico, um estudo onde nós precisamos de ter todos os aspectos econômicos, financeiros dele e as viabilidades de investimentos, né? Para a gente entender, primeiro, exatamente, com muita transparência por parte da Vale, inclusive, as fontes. Nós precisamos de conhecer os futuros números de Itabira. Se hoje nós temos, em média, orçamento do ano que vem, 628 milhões, mas que seja isso em média anualmente, nós precisamos de custear qualidade de vida na cidade. Precisamos de tornar a cidade eficiente, uma cidade importante para se viver, para os itabiranos, para a população, é o que interessa no final do dia, e que como nós vamos cobrir esse buraco econômico que eventualmente será deixado pela Vale no fim da extração. Pela sua pergunta, o fim da extração é líquido e certo. Mesmo que Itabira tenha ainda um veio de minério a ser explorado, ele será muito caro. A Vale dificilmente vai propor desmanchar um terço da nossa área urbana, custear tudo isso com minério aflorando no Pará, né, saindo a flor da terra. Então, que é um custo muito baixo de produção e de alta qualidade. O minério de Itabira hoje, além de precisa de muito investimento e beneficiamento para se tornar de maior qualidade, ele teria esse custo muito grande de exploração. Por isso que a gente acredita que realmente, a partir de 2028, essa é uma data real que a Vale nos coloca ali para os seus acionistas. E o que precisa ser feito é exatamente compor como nós vamos cobrir esse buraco econômico. A própria beneficiamento vai cobrir parte dele, aquelas vertentes econômicas a serem desenvolvidas, que são da nossa vocação, elas também cobrirão cada parte desse orçamento no futuro. E, claro, a cidade precisa ser preparada para atrair novas indústrias. Itabira precisa de ter um atrativo, né, seja trazidos pelo próprio polo científico e tecnológico, que precisa ser reestrutado junto com a Unifei como atrativo, e muito mais do que isso, pelas próprias capacitações da cidade. A ferrovia Vitória-Minas, que é uma das mais eficientes Candidato, do mundo, 10 segundos. é das mais eficientes do mundo. Então, nós precisamos de compor a indústria, novas indústrias que virão. Que indústrias serão essas? Aquelas que terão mais aderência à nossa realidade, sobretudo da mão de obra capacitada, já capacitada, inclusive mão de obra da própria Vale, de obra de excelência, e mais as outras vocações que nós temos para cobrir tudo isso. A parte do digital, naturalmente, é com parcerias que nós vamos fazer isso, né? Nós estamos numa era digital fantástica, tantas oportunidades, e os investimentos, eles também poderão vir para essa área, para dotar nossa cidade de uma tecnologia atualizada. Obrigada, candidato. Bom, houve um problema na conexão, na transmissão do YouTube, e me pediram aqui só para o Dr. João Paulo repetir a pergunta que foi feita ao candidato Marco Antônio logo anteriormente a essa resposta, a essa tréplica. Dr. João Paulo, se puder repetir a pergunta, por gentileza. Boa noite, eleitores. Foi contraposto, né, ao candidato de acordo com o plano de governo apresentado, né, pelo Marco Antônio Lage. Entre os planos de governo dele existe, né, concluir o projeto da Unifei, criar o Parque Científico e o terceiro distrito industrial, e resgatar a vocação pioneira, empreendedora e inovadora do município.
foi feito um contraponto em relação à exaustão mineral, que tem um marco, né, na Bolsa de Valores para 2028, né, se seria possível dar continuidade a essa extração, foi explicado pelo candidato, né, que aparentemente não, porque trouxe, né, com a existência da extração realizada no estado do Pará, não seria possível no sentido econômico, né, seria mais custoso a empresa Vale. E foi trazido por ele também essa questão, né, de qualificação da mão de obra e trazer investimentos, né, no sentido de outros empreendimentos da cidade, através de estudos que seriam viabilizados pelo governo, caso seja eleito. Muito obrigada, doutor João Paulo. Bom, daremos então sequência na próxima pergunta, e o tema agora é educação. Candidato, a pandemia atingiu em cheio os alunos das escolas públicas, aumentando a distância entre eles e os alunos das escolas particulares. Como fazer para reduzir essa distância? Como proporcionar a estes alunos das escolas públicas o acesso às aulas online? Olha, isso é sem dúvida um grande nó que a pandemia deu no Brasil inteiro, sobretudo país como o Brasil, com essa disparidade social muito grande e um grande abismo entre a escola pública e a escola privada que existe hoje no nosso país. Acho que, se tratando de Itabira, especificamente, faltou coragem, sensibilidade e planejamento na condução do tema. Nós temos apenas 6.000 alunos em escolas públicas municipais. Eu acho que perfeitamente poderia ser resolvido de outra maneira, dotando essas escolas de internet ou os próprios alunos em casa, já que a pandemia exigiu o isolamento. E, sinceramente, eu acho que eu vi as dificuldades em arrumar 170 rádios para os alunos assistirem aula através da Rádio Itabira. E eu acho que não funciona também, com muito respeito a quem tomou a decisão e a própria boa vontade da rádio, mas você ouvir aula pelo rádio, um percentual de dispersão muito grande, eu acho impossível. Admiro o esforço da sociedade, parte da sociedade, inclusive, de arrumar os rádios para os alunos, mas seria muito mais fácil, uma cidade como Itabira, você conseguir 6.000 tablets, são 6.000 alunos, um tablet para cada aluno conectado à internet, e você aí ajudaria a resolver um pouco disso. É mais um exemplo que eu estou dizendo, que nós vamos precisar de tecnologia para isso. A escola, finalmente, depois de mais de 50 anos, tem que mudar o seu modelo de ensino, né, pelo momento, né, pela circunstância da epidemia que nós vivemos e que a gente nem sabe se vai passar rápido ainda. Tomara que passe rápido, mas nós temos, para o próximo ano ainda, uma dúvida, se a vacina vai chegar, quando vai chegar ao Brasil, se ela vai funcionar, se não é uma endemia, né, se pode ser que seja um vírus mutante. Nós vamos precisar de conviver com essa relação entre aulas presenciais e aulas online, e para isso a gente não tem outra saída. Nós precisamos de dotar alunos de técnica, alunos, professores, funcionários, né, os servidores do sistema de educação, dotá-los de técnica, dotá-los de treinamento para lidar com esse novo modelo de educação e equipamentos. Nós temos que mandar os tablets para os meninos, não tem jeito. Isso é uma ideia que a gente precisa de evoluir, não custa tão caro. Você imagina 6.000 alunos, você consegue uma boa negociação aí. Candidato, 10 segundos. Cada tablet, você com R$30 mil, você teria resolvido isso, mais um custo de conexão à internet, não seria caro, nós não perderíamos o ano como nós perdemos efetivamente esse ano de 2020, uma pena. Candidato, boa noite, tudo bem? Boa noite. Nesses dias de bate-papo eleitoral, a gente muito ouviu falar sobre essa questão da equiparação dos alunos do ensino público e com os alunos do ensino particular. Muita gente ouviu falar de equipar com os dispositivos, de melhorar a qualidade da internet. Vimos no seu programa de governo também a implantação de uma secretaria especial de cultura digital.
Não vimos sobre a questão da transformação digital na escola, mas o senhor já elucidou como que se daria essa equiparação dos alunos do ensino público com o particular. Só que uma coisa que a gente sempre se depara é a questão da transferência da responsabilidade para os pais, porque, de repente, as residências, os lares, eles viraram uma extensão das escolas. Então, a gente pensa em como solucionar o problema da transformação digital dos pais ou dos responsáveis, que, de repente, são a extensão das escolas. O senhor disse em treinar os funcionários, os servidores da escola, mas e nas casas, que passaram a ser as escolas, como fazer? Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Eu vivo isso na minha casa com meus filhos pequenos, e exatamente, nós, de uma hora para outra, todos nós nos tornamos pedagogos também, né? Precisamos de acompanhar, e na escola particular, os alunos estão trabalhando mais, tem aula direto, depois tem um volume de dever de casa muito maior, para compensar um pouco essa deficiência, dessa falta da aula presencial, mas esse é um nó. Nós precisamos, assim, primeiro a dotação de técnicas, né, e o treinamento. Mas, no primeiro momento, o que eu acredito é que essas aulas elas deverão elas serão alternadas, não deverão, dependendo muito, claro, da solução da pandemia, das vacinas. É isso que nós temos que torcer para que seja rápido demais, mas não tem outra fórmula hoje a não ser a família participar. Eu acho que tem que facilitar. Aí eu penso muito no aluno da escola pública, como é que a gente vai reduzir esse abismo, né, e não deixar com que a deficiência do ensino público seja maior ainda em função desse momento que a gente vive, mas, assim, com tecnologia, com assistência técnica, né, vai facilitar muito, mas o que não vai reduzir a necessidade dos pais e da família de participar. Nós não temos essa fórmula ainda, a família continuará a participar, e quem não tem condição, mãe que trabalha o dia todo, pai que trabalha o dia todo, nós precisamos de uma metodologia de ensino, por isso que o treinamento ele vai ser fundamental nesse momento, para, de uma maneira que o aluno ele possa ter facilidade de acessar o equipamento, e quem está do outro lado, o professor e o técnico contribuindo com ele, possa facilitar o acesso e a interação do aluno da sala da escola, né, com essa conexão direta com o aluno através da casa dele. Eu acho que a fórmula que não é pronta ainda, acho que o Brasil não resolveu esse problema, mas a gente precisa de entender, eu acho que nós em Itabira, com 6 mil alunos, nós podemos dar um salto qualitativo nesta área aí, fazendo com que o treinamento técnico de professores, de um assistente técnico, possa ajudar o aluno a acessar as matérias todas e a se desenvolver, mesmo sem a presença do pai ou da mãe ou de algum parente perto. Muito obrigada, candidato. Dando sequência, então, para a nossa próxima pergunta, o tema é funcionalismo público, pensando inclusive no funcionamento da Itaúrb. Temos um histórico de décadas em que o poder público, com a dita velha política, se utiliza dos cargos comissionados, convênios e contratos como um grande cabide de empregos, sobrecarregando o orçamento público e em troca de favores de campanha. Quais suas propostas para a valorização do servidor público na administração direta e indireta? O senhor pretende motivá-los e treiná-los a fim de fazer com que o município evite ou reduza a despesa orçamentária com a prática mencionada, utilizando assim seu próprio efetivo para ocupar os cargos mencionados? Não, sem dúvida. O funcionalismo público, para mim, é a espinha dorsal. O trabalhador, de maneira geral, o funcionário de uma empresa privada, o servidor público de uma empresa pública, de uma prefeitura, de um órgão público, ele é espinha dorsal. Ele precisa ser bem treinado, ele precisa de ter seu plano de cargos e salários respeitados, ele precisa ter seus reajustes salariais adequados, ele precisa ser tratado como uma pessoa importante, como uma peça importante nesse sistema de serviço de excelência. Sem isso,
vai ficar uma peça solta e não vai funcionar, definitivamente. Isso não funciona em lugar nenhum, empresa nenhuma, em setor público nenhum, né? Então, a gente tem que entender isso como responsabilidade e gestão profissional. Isso faz parte de um plano de gestão profissional e nós pretendemos implantar em Itabira, né, para dar esse exemplo que a gente precisa de dar de uma cidade mineradora sustentável, porque eu queria demonstrar para os eleitores isso, a linha total de todo o meu plano de governo, de toda a nossa proposta, faz parte dessa estratégia de criar em Itabira um projeto de cidade mineradora sustentável, uma vez que ela será a primeira a enfrentar esse problema da exaustão mineral em Minas Gerais, principalmente, que é um estado minerador e vive da mineração prioritariamente, para que a gente dê um exemplo, que a gente construa um case aqui, um caso de responsabilidade social, de sustentabilidade, para dar esse exemplo para outras cidades de Minas e do Brasil. Eu acho que esse é o case que Itabira, no mínimo, precisa de perseguir a partir de agora. E se faz isso com profissionalismo, com gestão profissional e não com gestão amadora. Não cabe mais para a gestão pública esse modelo, né, onde você prioriza, né, interesses particulares, interesses partidários, né, ou a utilização de cabides de emprego para atender demandas políticas. Então, isso faz parte, deverá fazer parte de um novo modelo de gestão que é mais responsável e que não prejudica a população. Porque quando você tem um modelo amador de gestão, como a gente tem hoje em Itabira, o que acontece é que, no final, né, você passa a ter uma vergonhosa inversão de prioridades na cidade. É o que tem visto por aí, andando por todos os bairros dessa cidade. É uma inversão vergonhosa de prioridades. A saúde pública não funciona, a educação... 10 segundos. Né? Nós temos problemas na questão dos jovens, falta esporte para os jovens não têm capacitação profissional adequada, não tem um plano. Então, isso é típico de uma gestão amadora que cabe também, que está nele também a questão da utilização de cargos na prefeitura, sem critérios técnicos, e absolutamente também a questão do cuidado que precisa se ter com o funcionalismo público, com o servidor público, que precisa ser valorizado. Candidato, fazendo um contraponto a esse ponto do funcionalismo, o senhor traz exatamente, né, no seu item 9 de plano de governo, reduzir o custo da máquina pública. E, ao contrassenso, o senhor criaria, né, supostamente, duas secretarias, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Especial de Cultura Digital. Como o senhor, né, pretende... E a de esporte, lazer, e cultura e turismo também. Desculpa, entendi. Esporte, juventude e lazer. Sim. Pois é, ao contrapasso do senhor reduzir a máquina pública, né, não traria mais gastos na criação de outras secretarias, né? O senhor pretende exatamente o que quando o senhor fala em reduzir custos da máquina pública, né? Vai enxutar o funcionalismo, vai dividir as secretarias, porque há uma criação de duas no seu plano de governo. Isso é uma questão importante, certo? O outro contrapasso, né, dentro desses dois temas, nós temos, né, o problema exatamente dessa captação de água, né, tendo em vista que a extração mineral, né, ela acaba por poluir os nossos leitos, e isso é uma demanda, né, que está dentro deste passo também, né, como o senhor entende, né, em relação à captação de água, que é uma das questões, e o que o senhor me fala sobre a Itaúbi, né, ao passo de que ela foi uma das melhores, né, empresas no ramo dela, né, e é uma variação do saneamento, né, é justamente a água e a nossa questão do cuidado social com o lixo, né, como um todo, o que o senhor planeja em relação a isso. Sim. A questão da criação de secretarias, não necessariamente criar secretarias está aumentando o custo, né, do orçamento. De novo, nós precisamos de ter
secretarias técnicas, equipes técnicas, onde se tenha estruturas enxutas, eficientes, bem treinadas, bem qualificadas, bem valorizadas, e com isso você consegue distribuir isso muito bem dentro do próprio orçamento, né? Acho que a questão do excesso e da utilização, né, dos espaços da secretaria, né, para cargos, né, para cabide de emprego, para atender demandas políticas, isso sim que é distorção. Mas eu acho que o importante é você fazer um desenho que torna o seu planejamento estratégico, né, que ele possa ser entregue, ele possa ser executado. Você tem um planejamento estratégico, você tem o plano de metas para executar, e vai executá-lo com técnica e com pessoas. E isso dividindo secretarias, reorganizando esse organograma todo para funcionar e para que essas metas sejam entregues. O que eu tenho dito é o seguinte: os secretários do meu governo têm que entregar meta, ele tem que bater meta, ele tem que entregar como na iniciativa privada acontece. Por que no setor público ninguém pode ser exigido, né? Então, nós precisamos de organizar isso de uma maneira que necessariamente, pelo contrário, a gente pode e deveremos até reduzir os gastos, né? Não é gastar muito, não é gastar necessariamente, é gastar bem. Obrigada, candidato. Dando sequência, então, à nossa próxima pergunta, o tema é saúde. A heterogeneidade, a desigualdade e a fragmentação da população são visíveis nas dificuldades e diferenças nos acessos e consumo dos serviços de saúde. Muitos conflitos se fazem presentes. O desequilíbrio entre a oferta de serviços e as demandas de assistência, a dicotomia entre os valores das corporações profissionais de saúde e as necessidades de saúde da população, e o conflito entre a assistência médica tradicional e um cuidado mais integral são temas relevantes no debate sobre a saúde em Itabira. Com o fato de os PSFs não possuírem equipes com dedicação exclusiva e considerando a falta de medicamentos, que é uma queixa constante da população, como melhorar a atenção básica de saúde e ofertar serviços públicos de qualidade? Existe alguma intenção ou projeto para a reestruturação deste modelo de assistência? Sim, Natália, olha, eu concordo com essas observações aí da pergunta de vocês com relação ao quadro, né, a realidade da saúde de Itabira hoje. Primeiro, eu preciso de reconhecer que a Prefeitura de Itabira gasta muito em saúde, né? Então a gente tem que reconhecer isso. Estava dizendo 160 milhões o orçamento do ano passado, o que é 2/3 do orçamento de João Monlevade inteiro, né? Agora, é preciso de lembrar também, de frisar também, gasta muito mal, né? Gasta muito e gasta muito mal. Então, a saúde de Itabira é uma dessas vergonhas que eu tenho do modelo de gestão. Os PSFs não funcionam adequadamente, você não tem estruturas humanas adequadas, médicos, dentistas, né, técnicos, você não tem remédio nas farmácias populares adequados, as consultas eletivas principais, tem problema de consulta, né? Tenho encontrado pessoas que estão uma hora, consegue a consulta, o exame demora meses para ficar pronto, quando o exame chega não consegue a consulta, porque o médico está de licença, a médica está de licença maternidade naquele posto dela, né? As cirurgias eletivas, né, é um quadro excepcional, né? Precisa a gente fazer um mutirão para resolver isso, né, de uma maneira definitiva. Então, é preciso, gente, com esse dinheiro de orçamento da saúde de Itabira, é possível a gente ter um modelo, saúde modelo em Itabira. É muito dinheiro, 160 milhões de reais por ano, ainda que se gaste quase 40 com o Hospital Carlos Chagas, você pode construir um modelo de saúde muito, muito, muito mais eficiente. É muito dinheiro, gente. E não pode acontecer o que acontece hoje. Problema de gestão, de novo. Problema de administração. Né? De gestão amadora com gestão profissional. É isso que a gente está propondo. Então, nós precisamos de reestruturar, começando pela valorização
dos profissionais de saúde, dos servidores da área de saúde, a começar pelo agente de saúde, esse que está na ponta. Saúde preventiva ela é muito importante, porque ela vai desafogando. Essa é a cadeia, o efeito dominó. Quando você tem os agentes de saúde bem treinados, né, em números adequados, bem valorizados, trabalhando adequadamente, bem orientados, você já vai evitar uma série de demandas para os PSFs que têm que funcionar, tem que fazer plano, os médicos, principalmente, gostam de trabalhar ali, né? Às vezes ele tem dificuldades para seguir na carreira ali, mas pode encontrar um sistema, ele sair para fazer sua especialização, tá? Então tem jeito para tudo nesse sentido, tem um plano já para tudo nesse sentido, e saúde é isso. Às vezes a pessoa está com dor e está doente, mas quando ela é bem atendida, ela potencializa isso de uma maneira e que vira um caos na vida da pessoa. Então, vira um excesso. Então, essa escala de atendimento... Candidato, 10 segundos. Pois não. Essa escala de atendimento que é preciso de fazer, você fazendo, vai reduzir custo na saúde, nos PSFs, você tem um atendimento preventivo adequado, o PSF bem estruturado, entendendo, você vai desafogar o pronto-socorro, que já começa a encarecer muito, né? Pronto-socorro com médicos mais especializados, vai reduzir custos de tantos exames que tem que ser feito, e pode ser essa mesma organização com esses médicos especializados, e efetivamente a gente melhorando, fazendo esse mutirão para a gente resolver o problema de saúde, o que não pode ficar assim, né? É uma aberração. O itabirano não merece ter uma saúde tão cara e tão mal feita. Candidato, nas suas falas anteriores, né, o senhor mencionou, né, a sua preocupação com a questão da pandemia e de uma possível vacina que não sabemos quando vai chegar, né? Aí, o meu contraponto seria no seguinte sentido: com essa questão da pandemia, né, os trabalhadores da saúde eles estão trabalhando no limite, né, mesmo com a questão dos investimentos no serviço público, né, etc., instalação de novos leitos, né, e eu gostaria de saber qual é a proposta do senhor, né, como fazer com que esses leitos não tenham 100% de ocupação, mas como conciliar isso com o equilíbrio da economia para que se permita que o empresário mantenha o seu emprego e a sua renda. Mas eu não posso deixar também de questioná-lo a respeito do que o senhor disse aí dos PSFs, se existe também alguma proposta para ampliação, né? Porque nós temos hoje enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, se há alguma possibilidade para dentista, terapeuta ocupacional, psicólogo, a exemplo de Nova Lima. Claro, absolutamente. Eu acho que quando a gente fala de saúde pública, envolve saúde 360 graus. Tudo que a população necessita. Então, você tem a questão dos médicos, dos técnicos, dos dentistas. A saúde bucal é importantíssima. E hoje a gente tem problemas sérios também, né, com a questão de saúde bucal em Itabira. A saúde mental, né, que é um tema que também tem funcionamento dos CRAS, mas a gente precisa de melhorar a eficiência da saúde mental. A gente vê que Itabira ainda falta aperfeiçoamento nessa área. Então, ela terá que ser 360 graus, e, de novo, bem feito nos PSFs, ela desafoga o sistema para cima. Então, essa é uma estratégia que já foi experimentada em outros lugares, de forma muito acertada, e a gente tem isso como meta, sem dúvida. Agora, de uma maneira mais ampla, a sua pergunta, só no início dela, você abordou... Foi sobre a questão da pandemia, né? Da pandemia com a economia, essa dicotomia aí, e esse equilíbrio que a gente precisa de buscar. Sem dúvida, esse é um plano que precisa se desenvolver na cidade, né? Ou você participa do programa estadual e adota aquilo de acordo com os números, que é uma situação, eu acho, aceitável, mas é cômodo, né? O Minas Consciente, o programa Minas Consciente, acho aceitável que você
você de uma certa forma, você tira um pouco a sua responsabilidade aqui, você faz parte do programa estadual, muito bem, mas eu acho cômodo, eu acho que nós temos peculiaridades na nossa cidade que precisa de diálogo com vários setores da economia. Naturalmente, nós não podemos ser irresponsáveis, definitivamente, nós precisamos de cuidar da saúde da população, de maneira geral, precisamos ter responsabilidade nesse aspecto, da saúde pública, mas a gente precisa fazer a roda girar. Então, é preciso sentar com cada setor das academias, setor de bares e restaurantes, setor de eventos, com cada um dos setores e definir conjuntamente as responsabilidades e obrigações, né? E junto também com a classe médica, com o setor de saúde pública, com a Secretaria de Saúde, profissionais, para encontrar exatamente o modelo adequado, e cada cidade tem uma peculiaridade, uma nuance. E Itabira tem também, a gente precisa de entender com cada setor qual é o melhor caminho para cada um e fazer funcionar, ainda que seja de forma mais tímida, mais acanhada, para fazer funcionar para a bola não parar de girar. Muito obrigada, candidato. Bom, o nosso próximo tema é desenvolvimento urbano pensando em espaços públicos. Considerando-se as transformações relacionadas ao fenômeno de desenvolvimento urbano e crescimento populacional, o lazer como direito social constitucionalmente garantido deve ser ofertado pelo poder público. O bate-papo sobre as praças de lazer e passeios públicos é necessário e fruto dessa compreensão. Em relação ao lazer dos itabiranos nos espaços públicos, principalmente das crianças, há alguma proposta para a melhoria ou manutenção das praças públicas e dos parquinhos que lá existem, considerando o sucateamento, a falta de iluminação, de limpeza, de cuidados e de segurança como condições atuais desses espaços? Em relação aos passeios públicos, há alguma intenção de melhoria a fim de possibilitar a acessibilidade de deficientes, de pessoas com mobilidade reduzida, né, e idosos? Sem dúvida, olha, eu costumo dizer, e eu trabalhei muitos anos com o tema de cidades sustentáveis, até pelo fato de ter, durante tantos anos, militar numa indústria automobilística, onde o automóvel ele faz parte terrível do cenário urbano das grandes cidades, a ponto, inclusive, de ser, inclusive, tratado muitas vezes como vilão dos grandes problemas do tráfego urbano, dos grandes problemas da cidade, poluição e tráfego, naturalmente. Mas eu acho o seguinte, meu conceito fundamental é o seguinte, a cidade não é onde apenas as pessoas moram, a cidade é onde as pessoas vivem, e elas precisam ser cuidadas com esse olhar. É por isso que eu tenho dito, né, costumeiramente, que eu serei o prefeito dos bairros, porque a cidade também ela não é só o núcleo urbano, o núcleo central, né? O centro, por exemplo, é muito mais onde as pessoas trabalham, onde as pessoas fazem compras, vão aos bancos, vão ao comércio, mas as pessoas com as áreas de convivência mesmo, é claro que o centro também tem que ter setor cultural, isso, mas a convivência entre as pessoas mesmo, elas acontecem nos bairros. Por isso que eu tenho dito, sem esclarecer profundamente, quando for prefeito, seguramente nós vamos discutir, debater muito isso na cidade, mas esse ambiente orgânico, esse ambiente de contato, de áreas de convivência, tem que ter nos bairros. E a gente precisa de tratar isso dessa forma, né? O que existe em Itabira hoje, infelizmente, é uma negligência total com relação a isso, né? Com relação a todos os espaços urbanos. Nos bairros, principalmente, né? Depois, a questão da acessibilidade, né? Seja do transporte público, seja dos passeios, você não tem acessibilidade. Para cadeirante na cidade, inclusive, é um negócio que basicamente ainda existe, né? Então, é um complexo, é todo um plano em termos de espaço urbano, que vai das praças, vai das áreas de esporte, falei muito, tenho falado muito de esporte, mas de convivência de crianças, de adolescentes, dos idosos, transformar a cidade e os espaços públicos dos bairros também nesse ambiente aprazível, no ambiente de convivência, lugar de viver, né? Não é só lugar de morar.
Por exemplo, a questão do transporte público, por exemplo, eu trouxe aqui uma ideia que é fundamental. A gente não pode só também fazer avenidas e fazer espaços para carros. Isso, o mundo já está discutindo isso, nós temos que voltar um pouquinho e pensar como é que a nossa cidade pode ser sustentável nesse aspecto também. Então, por exemplo, tem já estudos para que a Vale transforme toda a sua linha central aqui e faça um anel externo para tirar a linha férrea de dentro da cidade, né? E transformar aquela linha férrea numa avenida, aquele espaço que já está aberto, em avenidas. Não, isso aqui já é atrasado pensar nisso, mas muito atrasado. A gente precisa de pensar o seguinte, nós já temos as bitolas, nós já temos a linha férrea ali já circulando. E eu já, com um simples olhar sobre isso, sem ainda a presença de um urbanista, de um arquiteto, a gente sabe que nós podemos fazer um metrô barato em Itabira, relativamente barato, né? Saindo do Campestre, com 8 estações, estação Campestre, estação Vida Paciência, que atende o Pará, a estação Vila Amélia, depois a estação Areião, a estação Central, lá na Mauro Ribeiro, depois Caminho Novo, até Praia, né? Com estações Candidato, praticamente baratas. Desculpa interromper o senhor, perdão, mas é porque os 10 segundos já se esgotaram. E só para completar, fazendo ainda uma ciclovia no paralelo dessa linha de Desculpa. metrô. Desculpa te cortar novamente. Tá, mas é legal. Tá, ótimo. Foi muito bom, foi perfeito o senhor ter tocado nessa questão do aproveitamento dos espaços públicos, que é justamente onde eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Os espaços públicos que nós já temos hoje, né, que são muitos, eles não estariam subaproveitados? O que o senhor pensa sobre criação de programas, por exemplo, para recreação, engajamento não só de criança e adolescente, mas para adultos também, destinado à prática de esportes, aprendizado de escolinhas de futebol, de aptidões para desenvolver aptidões artísticas. Gostaríamos de ouvir o que o candidato pensou e projetou sobre isso. Olha, deixa eu dizer, nós temos, concordo com você, nós temos mais de 60, na verdade a gente mapeou quase 70 equipamentos públicos já prontos na cidade. Então, realmente, a gente precisa de uma melhor zeladoria deles, parte deles estão abandonados, grande parte está abandonada, por isso que eu falo de uma negligência com relação a esses espaços urbanos. Então, o primeiro passo é realmente adequar esses espaços à utilização, né, de segurança, iluminação, de uma maneira geral, uma readequação desses espaços, para que a gente volte a ter os programas esportivos, né? Eu sempre falo dos programas esportivos no contraturno escolar durante o dia, a utilização à noite pelas comunidades, né? Então, o primeiro momento, primeira atitude é organizar esses espaços públicos, eles podem ser até ampliados com parcerias com clubes, né? Você tem clubes ociosos durante a semana, de empresas, clubes privados, você pode fazer convênios, parcerias, para que a gente possa utilizar maciçamente esses espaços com toda a população. E aí sim, depois, dependendo da demanda, dos programas que a gente for desenvolvendo, aí você vai pensar em ampliar esses espaços públicos e adequados. Mas, inclusive, ciclovia faz parte disso, né? Nós temos novas avenidas sem pensar no projeto de ciclovia, e isso é vida na cidade, isso é atividade física, isso é atividade de lazer também, né? Não só de transporte, não só como modal de transporte, mas também de atividade de lazer. Então, concordo nesse aspecto que a gente tem que mapear, organizar, reestruturar e utilizar. Muito obrigada, candidato. Bom, chegamos então ao final das nossas perguntas aqui do Bate-Papo Eleitoral. Agradeço mais uma vez ao candidato pela participação. E, candidato Marco Antônio, gostaria de convidá-lo para uma fala direcionada ao eleitor itabirano agora,
colocando por que o eleitor merece o seu voto, e o senhor tem até 2 minutos para essa fala. Fique à vontade. Muito bem, obrigado. Antes de tudo, agradecer de novo ao OAB pela iniciativa, a todos vocês aí pela participação, né, e pela contribuição que vocês estão dando aí à cidadania e à democracia. Eu queria deixar essa mensagem para o eleitor de Itabira, exatamente para que eles entendam que Itabira é uma cidade possível, ainda é possível. Nós somos uma cidade rica culturalmente, tem muita inteligência nessa cidade, em todas as áreas, em todas as disciplinas, seja pela origem da técnica da mineração, mas também pela cultura, uma cidade que vem carregada de uma história cultural muito grande, na música, na poesia, haja visto que a gente tem um grande conterrâneo, o poeta maior, no teatro, nas artes plásticas. Nós podemos desenvolver com todas essas disciplinas, na fotografia, grandes fotógrafos, nós podemos fazer aqui um polo audiovisual maravilhoso com todas essas habilidades que o Itabirano tem, né? Então, com tudo isso, com todas as potencialidades de Itabira, essas vocações econômicas, agora é preciso trabalhar muito. Infelizmente, a negligência e o desprezo pela cidade em tantos anos que se passaram aí, isso nos deixou em situação de risco hoje, sobretudo nessa iminente fim do minério. Então, nós precisamos trabalhar. Eu queria deixar para o Itabirano que eu vim como itabirano, como apaixonado por essa cidade, trazendo toda a minha experiência, não preciso de política para viver, não dependo de política. Felizmente, eu tive uma carreira vitoriosa na minha vida e posso me dar a esse privilégio de poder servir a minha cidade durante o período da minha vida e tentar deixar um legado, claro, sempre dialogando com o Itabirano, com todos os setores. Aqui não tem perseguição a ninguém, nós queremos, nosso objetivo, naturalmente, nem ao servidor público, nem a empresários, naturalmente, o que a gente quer aqui é criar uma grande convergência para a gente construir a Itabira do futuro, a Itabira do pós-minério, com todas as possibilidades que existem, e eu estou preparado para isso. Me preparei não para ser prefeito de Itabira, mas me preparei para a vida, e a vida me proporcionou isso. As minhas oportunidades que eu tive profissionais na minha vida me levou a ter essa capacidade de pensar, de criar, de articular, e com todas as conexões que eu tenho em Minas, no Brasil, no mundo e dentro de Itabira também, mas é contar com a articulação, articular a nossa sociedade civil itabirana, articulada com outros atores externos, trazer investimentos de fora, para potencializar os nossos negócios, para fazer com que Itabira seja a cidade dos nossos sonhos. Nós temos que sonhar com a cidade bonita, com a cidade rica culturalmente, com a cidade rica economicamente também, para a gente ter qualidade de vida no futuro. É isso que eu Muito obrigada. Itabirano. Muito obrigada, candidato, pela participação aqui conosco, pela disponibilidade. Eu gostaria de convidar, então, os doutores para palavras finais aqui, para a gente poder encerrar. Doutor João Paulo, por gentileza. Boa noite a todos, né? Quero agradecer ao candidato Marco, tanto pelo aceite, né, na proposta, quanto pela participação. Mencionar ao eleitor, que a gente tenha, contribuído para que ele tenha entendido todos os planos de governo de todos os candidatos que aqui se dispuseram, a fazer conosco. E o plano de governo de todos os candidatos, estão no tribunal, basta consultar até no Google mesmo que os senhores conseguem encontrar os planos, Todas as falas, todos os dias eu mencionei uma frase de São Tomás de Aquino: nem sempre um plano de governo, ele será totalmente ou perfeitamente executado, acontecerão óbices no planejamento. Às vezes um candidato também faz uma proposta e ela não é plenamente executada, mas os senhores têm que entender e analisar cada proposta, cada candidato, que determina os seus anseios, as suas vontades, que consiga, de certa forma, tanto satisfazer pessoalmente como num todo, Afinal de contas, vivemos em sociedade. Quero agradecer a todos, É um projeto pioneiro da OAB e a gente espera continuar com ele nos próximos anos e contribuir para a democracia. Desejar uma boa sorte ao senhor, candidato, e assim como desejei aos demais, tá? Uma boa noite. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor João. Doutora Sofia, por gentileza. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer muito ao candidato Marco Antônio. A gente sabe como é complicado uma agenda de campanha. Para nós foi realmente um privilégio muito grande tê-lo aqui, da mesma forma que tivemos o Alexandre, o Jânio e o Ronaldo. Esperamos que o eleitor saiba aproveitar essa oportunidade, quem ainda não tinha escolhido o seu candidato, quem já tinha também, teve a oportunidade de conhecê-los melhor, de conhecer as propostas dos senhores. Já disse nos outros dias, mas faço questão de repetir, a OAB é uma instituição seríssima, estamos todos aqui hoje pela OAB, é uma instituição imparcial, apartidária, idealizamos esse projeto com muito carinho. Gostaria de parabenizar o doutor João Paulo, a doutora Luciana, ao Pedro, que é o nosso TI, aos demais da diretoria também, que nos ajudaram de outras formas. Gostaria de dizer aos eleitores também que o nosso ideal, nosso primeiro projeto, nosso primeiro embrião foi em outro formato. Gostaríamos que tivesse sido ao vivo, com a presença de todos os candidatos, simultaneamente, na mesma sala, mas em razão da pandemia não foi possível. Então, esse foi um formato que a gente encontrou para atender as normas sanitárias, as novas normas sanitárias, mas não deixar de implantar esse projeto tão bacana e que a gente criou com tanta dedicação. Gostaria de convidar também a todos vocês para assistirem os bate-papos anteriores, estão todos salvos nas nossas redes sociais. Muito obrigada, doutora Sofia. Doutora Luciana? Boa noite a todos, novamente. Em nome da OAB, em nome de toda a classe de advogados e advogadas, agradecemos a presença do senhor candidato, Marco Antônio. Não podemos deixar de agradecer a todos que participaram, desse evento, que estiveram conosco pela disponibilidade de tempo, que a gente reconhece que é um tempo curto, são só 45 dias e cada minuto é muito importante, para cada um de vocês. É isso. Obrigada e esperamos que toda a população saia desse bate-papo consciente do seu dever, de votar com responsabilidade, e tudo advém de nós, Se nós não soubermos votar, nós não poderemos cobrar dos nossos próprios eleitos, os nossos próprios anseios. Então é isso. Obrigada a todos. Quero dizer também que houve um problema no YouTube, me parece, na transmissão, mas todos os vídeos serão compartilhados na íntegra. Podem ficar tranquilos que todos terão acesso, vai sair tudo direitinho. Obrigada, candidato, obrigada, doutor João, obrigada, doutora Sofia, obrigada, Natália, obrigada, Pedro, toda a diretoria da OAB, conselheiros, por tudo que contribuíram para a realização desse evento. E, para finalizar, candidato, gostaríamos de agradecer também pela assinatura do termo de compromisso com a instituição, naquele dia 29, lá na sede, pelo seu representante, e da importância de cada item que foi ali assinado, sobre a OAB, e que todos esses compromissos, que foram firmados, eles não são só importantes para a advocacia, como para o jurisdicionado e também para toda a população. Ele abarca a todos. Então, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de tempo, senhor, e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, e mais uma vez, parabéns a vocês pela iniciativa. Vou só fazer um convite final aqui para que todos sigam as páginas da OAB de Itabira no Facebook, no Instagram e o canal no YouTube. Como a doutora Sofia falou, todas as gravações dos bate-papos estão disponíveis no canal do YouTube, então vocês conseguem assistir na íntegra, tá? E reforço aqui, e aproveito a oportunidade aqui também para agradecer ao OAB Itabira pelo convite para participar aqui com vocês, foi uma honra todos esses dias. E é isso, obrigada a você mais uma vez aí de casa que nos acompanhou.
Esperamos realmente que as discussões aqui possam contribuir nos próximos dias aí nas urnas. E é isso. Obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite.